Olá, querido povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos os meus irmãos e irmãs que nos acompanham pelo nosso canal, pelas nossas redes sociais. Muito obrigado pelo carinho de vocês, que o Eterno esteja abençoando a sua vida, sua casa, sua família, todos os seus projetos, todos os projetos que você tem colocado diante de Deus, que Deus esteja abençoando, derramando bênção sobrenatural sobre a sua vida, sobre a sua casa. Me conta aqui nos comentários como é que está você hoje, no momento que você está ouvindo essa mensagem. Fala para mim aqui nos comentários como você está. Gente, a gente indo observar, lendo as Escrituras Sagradas, nós vamos ver que a Bíblia vai nos contar grandes histórias de homens de Deus que passaram por adversidades, como também histórias de mulheres de Deus que passaram por altas adversidades, mas que foi vencedor quando viveram de acordo com a palavra de Deus. Nós vamos observar que essas pessoas obtiveram as suas vitórias. A gente indo analisar desde o início das Escrituras, onde foi escrito sobre o pai da fé, sobre a história de Abraão, como antes de Abraão a gente vai ouvir um pouco sobre a história do início, quando Deus criou o homem, que deu o nome ao primeiro homem de Adão, aquele que começou a povoar a terra. Ora, vamos entender que Adão, ele desobedeceu ao Senhor, e por meio desse ato de desobediência, a palavra diz que o pecado entrou sobre a humanidade, ou seja, o pecado se alastrou perante a sociedade inteira, falando de pessoas. E a Bíblia relata que quando Deus coloca o homem no jardim, a Bíblia diz que não havia nenhuma maldade sobre o homem. A Bíblia declara que o homem era, digamos, perfeito, não tinha nele nenhum pecado, a ponto do homem não se envergonhar da esposa que Deus criara, que Deus fez ali da costela do homem. O homem não se envergonhava da sua esposa. A Bíblia nos conta a história que, vamos entender um pouquinho, né? A Bíblia diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. A Bíblia vai dizer, queridos irmãos, que havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia-se por sobre as águas. A Bíblia diz o seguinte: disse Deus, haja luz, e houve luz conforme a determinação do Senhor nosso Deus. Ali passou a ter luz. A Bíblia declara que havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia-se por sobre as águas. Nós vamos chegar ao ponto que eu quero. E no decorrer desse capítulo, a Bíblia vai falar sobre as criações de Deus. A Bíblia vai falar sobre os animais que foram criados. Todos foram criados por palavra. E Deus, criando tudo, ele viu que tudo que ele fez era perfeito. E Deus, olhando para as coisas que ele tinha feito, vendo tudo perfeito, Deus fala entre si sobre a criação do homem. Lá em Gênesis capítulo 1, a Bíblia fala o seguinte: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ou seja, Deus arquitetou fazer o homem conforme a imagem e semelhança do Deus vivo. Olhando a história, nós vamos ver que a criatura, o ser vivente, o ser humano, louvado seja Deus, que foi criado por Deus com tanto amor e tanto carinho, a Bíblia vai dizer que a fórmula do homem foi criado do pó da terra. A Bíblia diz que o Senhor Deus pegou o barro ali e ele começou a modelar e fez daquele barro um homem perfeito, segundo a vontade de Deus. Havendo criado o homem, Deus viu a necessidade de alguém que viesse auxiliar, alguém que viesse ser companheiro para o homem. Aí Deus disse: não, o homem não é bom que fique só, ou não é bom que o homem fique só. Far-lhe-ei uma adjuntora, ou seja, far-lhe-ei uma companheira.
E Deus ele fez com que o homem dormisse, caísse sobre o homem um sono pesado ou um pesado sono, conforme está escrito em algumas Bíblias com traduções diferentes. E a Bíblia diz que o Senhor Deus criou o homem ali e depois ele criou a mulher, fez a mulher ali da costela do homem. Quando a Bíblia relata que o Senhor Deus fez com que o homem dormisse um sono pesado, ele tirou da costela do homem a sua companheira, a sua esposa. O Senhor, vendo a necessidade do homem, disse: não é bom que o homem viva só. E ele fez ali uma companheira para que aquele homem, Adão, não ficasse sozinho na terra. Pois bem, assim aconteceu a criação do homem. A gente analisando sobre esse histórico bíblico que aconteceu na antiguidade, nós vamos observar que tudo que Deus faz é perfeito. Nada fugiu do controle do Senhor e não vai fugir hoje. A Bíblia dizendo que Deus, criando o homem, imagem e semelhança do Senhor, depois ele cria a mulher e coloca os dois no jardim do Éden. A Bíblia fala que lá tudo era bonito. E Deus disse para o homem: olha, daqui desse jardim tudo você pode comer, menos da árvore que está no meio do jardim, ou seja, menos do fruto da árvore que está no meio do jardim. Dessa tu não comerás. O Senhor estava dizendo para o homem que ele era o Criador, ou seja, ele era pai de Adão. Ele era ali o arquiteto, ele era o Deus Todo-Poderoso. E o que eu quero entender e fazer com que você entenda isso, a Bíblia está dizendo, quando Deus disse para Adão que ele não comesse do fruto, o Senhor está deixando bem claro: olha, Adão, eu te criei, eu peguei você do pó da terra, criei, soprei em você fôlego de vida, ou seja, a vida saiu de dentro de mim, então eu te fiz para você ser uma pessoa obediente. O Senhor está dizendo: eu sou teu pai, sou teu criador, e quero dizer para você que você tem que ser obediente. Ou seja, quando Deus disse para Adão não comer do fruto da árvore, ele está dizendo: você é submisso a mim e a mulher é submissa a você, ambos sem escravidão, porém eu te dou a liberdade. E ali está a questão do livre-arbítrio, ou seja, o homem ele teve a liberdade de habitar no jardim onde o Senhor colocou. O Senhor deu a liberdade para o homem, para ele comer do fruto que há naquele jardim, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que estava no meio do jardim. Deus disse para Adão que ele não comesse. A Bíblia relata que a serpente era um dos animais mais sagazes que o Senhor criara, ou que o Senhor criou. Ela chegando, sabendo de tudo isso, porque estava ouvindo Deus falar, chegou não para Adão, mas chegou para Eva. Aí disse assim: olha, é verdade que Deus disse que da árvore, né, que está no meio do jardim, o fruto dela vocês não podem comer? A serpente vai dizer mais, vai detalhar. E diz: olha, Deus disse que vocês não podem comer do fruto da árvore que está no meio do jardim, porque se vocês comer, vocês vão ser igualzinho a ele. A Bíblia relata que Eva, vendo isso, ela vai e experimenta do fruto da árvore que estava no meio do jardim ali e acaba pecando contra Deus. E ela comendo também dá ao seu esposo. Eu posso conjecturar que Eva chegou para Adão e diz: olha, amado, é muito gostoso. E me disseram que se a gente comesse, a gente ia ficar sábios, igualzinho a Deus. E foi ali que a Bíblia relata que aconteceu este fato. Quando os dois comem do fruto da árvore, a Bíblia diz que olharam um para o outro e se envergonharam, porque ambos estavam nus. Antes de comer do fruto da árvore, eles não se envergonhavam, porque eles viviam em santidade. Não havia nada abominável, eles não tinham nenhum desejo maligno, não tinha nada, nenhum pensamento de mal, louvado seja Deus, porque antes eles estavam obedecendo ao Senhor. Agora, depois que desobedeceram a Deus, olhando um para o outro, viu a nudez um do outro e começaram a se envergonhar um do outro. E a Bíblia diz que eles foram e colheram algumas folhas no jardim e ali eles se vestiram
porque eles precisavam se vestir, pois estavam se envergonhando um do outro. A Bíblia relata que a partir desse momento o pecado entra sobre a humanidade. A partir desse momento eu posso dizer que a coisa fica feia. E a Bíblia diz que, como de costume, ao cair da tarde, o Senhor Deus chegou até Adão e Eva. E Deus não viu no lugar que eles estavam sempre antes. E o Senhor Deus clamou: Adão, Adão. E Adão apareceu. E ele foi tentar justificar. Ele foi tentar culpar a sua esposa de ter dado do fruto para ele comer. Ele diz: olha, a mulher que tu me deste como companheira me deu do fruto da árvore e eu acabei comendo. E descobri que a gente agora estava nu e se envergonhamos um do outro. Aí Deus disse: pois bem, Adão, eu disse para você que não era para comer. Por causa da sua desobediência, agora você vai comer do próprio suor. A Eva agora, anteriormente, ela podia dar à luz sem sentir nenhum tipo de dor. Agora, ao ter um bebê ou dar à luz um filho, como você quer entender, sentirá fortes dores de parto. O Senhor disse mais ainda: e da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Surgiu a promessa da vinda de Jesus. A gente sabe muito bem que o Senhor Deus, ele tem a onisciência. Ele sabe o que vai acontecer agora, sabe o que vai acontecer lá no futuro. O Senhor Deus sabe do meu agora, ele sabe do meu futuro. Ele sabe do teu agora, sabe do teu futuro. Se entrega nas mãos do Senhor. Não seja como Adão e Eva, não seja desobediente ao Senhor. Seja uma pessoa obediente ao Senhor, que possa estar nos seus estatutos, vivendo para adorar e glorificar o Senhor. Adorar Ele na beleza da sua santidade. A Bíblia fala que o pecado se multiplicara perante a humanidade inteira, A Bíblia diz que o pecado se multiplicou, queridos, ao ponto de quando Deus manda Noé construir a arca, Deus relata para Noé: olha, o pecado cheira muito mal às minhas narinas. O povo que se multiplicaram cada dia por causa da desobediência de Adão e Eva, o povo se multiplicaram e o pecado está abominável. Porque eu quero dizer para você uma coisa: Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. E ali Deus tomou a decisão de destruir a terra, destruir toda aquela humanidade antiga, todos os humanos antigos, menos a família de Noé. Ambos agradavam ao Senhor, eram obedientes ao Senhor, prestavam seus cultos de adoração ao Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor Deus dá instruções para Noé, para ele construir ali uma arca e colocar todos os seus familiares ali dentro para que eles escapassem do dilúvio. Deus disse para Noé: olha, breve eu vou mandar um dilúvio sobre a terra. Então, faz uma arca. E o Senhor passou todas as instruções ali para Noé, e Noé construiu a arca e colocou sua família lá. E assim como Deus ordenou para Noé pegar um casal de cada espécie e colocar dentro da arca, assim também ele fez. E entrou na arca, e Deus, vendo o coração aquebrantado que tinha Noé, Deus fechou a arca por fora, para não ter perigo de clamor de pessoas ali, e Noé abria a arca e acabar sendo atingido pelo dilúvio. Deus, ele é misericórdia, mas ele também é justiça. E a justiça do Senhor Deus não falha. A justiça do Senhor Deus se cumpre a cada dia. Ele tem uma promessa para a vida de cada um de nós. Ele tem ali para se cumprir as suas promessas nas nossas vidas, mas é preciso que a gente venha crer e que a gente venha se distanciar a cada dia do pecado, daquilo que é abominável aos olhos do Senhor, entendendo que as promessas de Deus vai se cumprir em nossas vidas todos os momentos, mas nós precisamos também entender, queridos irmãos, que nós temos que ser pessoas separadas do mundo, pessoas que vai fazer a diferença, pessoas que vai dar sabor às vidas de natureza de quem tanto erra, dar ali um sabor diferente, porque a Bíblia declara que nós somos a luz do mundo. A promessa de Deus ali para Adão e Eva era que da mulher nasceria um
que salvaria a humanidade. E esse alguém que nasceu, há muitos anos atrás, que fez se multiplicar o número de salvos, se chama Jesus Cristo, o Nazareno. Eu quero dizer para você, Deus ele tem uma promessa ainda na sua vida. A promessa de Deus não é só salvar a sua vida e a sua família. A promessa de Deus vai muito mais além daquilo que você quer, daquilo que você imagina. É preciso simplesmente acreditar no propósito de Deus. É preciso simplesmente entender, queridos irmãos, o propósito de Deus para com a vida de todos nós. Nós sabemos que os grandes projetos do Senhor vai acontecer em nossas vidas, mas nós precisamos entender, ser criteriosos nas questões de sermos pessoas obedientes ao Senhor e tentar fugir da aparência do mal, tentar fugir, louvado seja Deus, daquilo que nos fere, daquilo que nos machuca, daquilo que nos faz ficar distante de Deus, aquilo que torna ser terrível aos olhos do Senhor. Precisamos entender, queridos, que quando nós somos pessoas obedientes ao Senhor, as promessas de Deus, as bênçãos de Deus correrão atrás de nós. Aquilo que vivemos no passado ficou. O Senhor Deus modificou na nossa história. Ele escreveu uma nova história para você. Ele escreveu uma nova história para mim. Vamos viver o novo de Deus. Vamos ser pessoas confiantes no Senhor. Tá difícil? Tá doendo? Tá. Mas se nós formos confiantes no Senhor, nós vamos ser pessoas privilegiados, abençoados por Deus. Já fomos livres da escravidão. Já não somos mais escravos. Nós somos pessoas salvas pelo sangue de Cristo Jesus. Agora nós precisamos continuar firme e forte para que venhamos receber de Deus aquilo que Ele tem preparado para nós. O Senhor Deus ele tem preparado grandes bênçãos para nós, não só no céu, mas aqui também. A Bíblia diz que quando nós somos obedientes ao Senhor, Ele promete nos abençoar. Então vamos lutar, vamos experimentar as bênçãos de Deus. Vamos ser pessoas obedientes ao Senhor. Vamos procurar nos santificar ainda mais em Deus, sabendo que o Senhor vai nos honrar em todos os momentos. Amém? Deus abençoe a sua vida. É um pouco de uma história relatada no Antigo Testamento. Espero que você seja pessoa abençoada e que você aprenda um pouco daquilo que nós estamos aprendendo. Eu não estou aqui para te ensinar. Eu estou aqui para aprender junto contigo, entendendo que as bênçãos do Senhor vai se realizar sobre a minha, sobre a tua vida, sobre a vida da nossa família. Amém? Se você não é inscrito em nosso canal, você caiu aqui de paraquedas, vai aqui embaixo no nome, inscreva-se ou subscreve. Então se inscreve lá, ativa o sino das notificações para você não perder nenhuma das atividades que nós temos colocado em nosso canal. Você ainda não é membro do nosso canal, deseja se tornar membro do nosso canal? Aqui embaixo também tem a opção Seja Membro. Você vai se tornar membro, vai apoiar esse trabalho e Deus vai abençoar a sua vida poderosamente. Eu conto com você. Será que eu posso contar contigo? Aproveitando aqui, queridos, para informar para vocês que todos os dias, de segunda a segunda, à noite, nós estamos tendo live de relaxamento. Sim, live de relaxamento, para que você tenha um ótimo sono, que você seja abençoado. E pela manhã, logo cedinho, a gente tem a oração da manhã, aqui com o Cícero José, orando por você, pela sua vida, pela sua família. Quero pedir a gentileza a você que nos acompanha agora, para você compartilhar. Vai aqui na seta de compartilhamento, compartilha para todos os seus contatos, deixa ele ser abençoado também, tá bom? Que Deus abençoe poderosamente você. Deixa um abraço glorioso, um beijo no teu coração, que o Eterno te abençoe e te guarde sempre. E eu te espero aqui no nosso canal no próximo vídeo. Um abraço, Deus abençoe.